A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde de quinta-feira. Está iniciando mais uma edição do nosso amado e querido programa Momento de Fé. Aonde você estiver, aonde você se encontrar, nesse comecinho de tarde de quinta-feira, Papai do Céu lhe abençoe muito, tá certo, pessoal? O dia, meus irmãos, tem 24 horas, de meia-noite até o meio-dia, é a metade do dia. De meio-dia até meia-noite é a segunda metade. Então, assim, eu desejo para você que essa metade de dia que está começando agora, né? A partir desse começo de tarde, que seja uma metade de dia abençoada, que o Senhor Jesus lhe abençoe, que essa tarde seja produtiva, tá bom? Você que hoje à tarde vai prezar ir pro Brejo, Caruaru, Santa Cruz, até mesmo para Recife, resolver alguma coisa e tal, que você possa ir em paz, possa voltar em paz. Você que está aí no seu trabalho agora, ou então está em casa almoçando, já vai ter que voltar para o trabalho, ou então vice-versa. Talvez você está no trabalho e já tem que ir para casa. Que o Senhor Jesus Cristo te leve em paz, leve para o trabalho em paz, te proteja, te livre, te guarde, tá certo, meus irmãos? Que a nossa vida seja em paz, tranquila, sossegada e abençoada. Eu tenho orado a Deus e eu tenho pedido isso para a sua vida, mesmo que eu não lhe conheça, ainda que você não me conheça. Saiba que se nós estivermos orando uns pelos outros, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para ouvir as nossas orações e abençoar as nossas vidas. Então, fica aí mesmo, não sai daí não, porque agora é o momento de você ouvir o que o Senhor Jesus Cristo quer falar ao seu coração. Lembrando também, meus irmãos, que toda quinta-feira é o dia que eu prego aqui na Rádio sobre Família. Então o que você vai ouvir aqui, tem mais a ver com a sua família. Se você ama ela, ama a sua casa, ama seus familiares, não sai daí não, aumente mais um pouquinho aí seu rádio, bota uma garrafinha d'água na frente dele, já nós vamos orar. Você vai tomar da água consagrada junto com toda a sua família. Eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer um milagre, tá bom? Pega aí a sua Bíblia para ler junto comigo a palavra de Deus. Vai ser muito importante que você vá aqui hoje, ouvir aqui hoje, né? Aumente mais aí o seu rádio para você não perder nada do que for falado e principalmente não tenha vergonha de quem está aí com você, tá? Talvez quando você tá só, você escuta o rádio. Quando não tá, tem gente aí com você, fica com vergonha, baixa o rádio e tal. Tenha vergonha não, porque quem bota o alimento na sua mesa é Jesus. É Jesus quem te guarda do mal, é Jesus quem te protege. Então, Deus está lhe dando a oportunidade de você ser uma bênção na vida de alguém. Sabe como? Aumente mais aí seu rádio para essa pessoa ouvir também. Essa pessoa será muito abençoada através desse programa de rádio. Talvez tenha alguém aí com você que precisa muito mais ouvir esse programa hoje do que você mesmo. Então faça isso. Seja um canal de bênção na vida dele, na vida dela, e Deus vai honrar. Vamos lá? Você está preparado? Então fique pronto, fique esperto, fique ligado, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos, amém. Vamos lá, nós estamos de volta. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 16, no versículo 27, onde a palavra do Senhor diz assim. Lucas, capítulo 16, o versículo 27 diz assim: Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho deste lugar, a fim de que eles não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Glória a Deus. Meus irmãos, veja, esse texto aqui, eu li apenas 3 versículos, mas você pode ler o texto completo, né? Começa em Lucas capítulo 16, vai do versículo 19 até o versículo 31. E assim, é uma das palavras, pessoal, mais forte quando se trata de família em toda a Bíblia Sagrada. Porque veja bem, aqui a Bíblia conta a história de um homem rico. E esse homem, ele era tão rico que ele se cobria de púrpura. Antigamente, na época do Senhor Jesus, na época da Bíblia, né, pessoal, usar uma roupa era muito caro.
Porque antigamente não havia, minha gente, as máquinas de costura que nem tem hoje. Era tudo costurado na mão mesmo. Como se faz uma renascença, por exemplo, hoje em dia, né? Então, assim, imagina quanto custava, irmão, usar uma roupa nova. Dependendo da roupa, naquela época, era o preço de um carro hoje. Entende? Então, assim, a pessoa se vestir bem naquela época era muito caro. E você consegue imaginar, pessoal, uma pessoa se vestir de púrpura? Que púrpura, antigamente, só quem usava eram os reis. Ou então aqueles homens que eram muito milionários naquela época, podia usar púrpura, mas era o caso desse rico. A Bíblia fala que ele usava púrpura, ele era um homem muito rico, muito milionário e tudo e tal. Só que diz a palavra de Deus, pessoal, que ele morreu. E lá no inferno, em tormento, a Bíblia diz que ele vai fazer um pedido. Pai Abraão, manda ir lá na minha casa, Senhor, avisar meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Olha que coisa interessante, né, igreja? Ele se lembrou dos irmãos, né? Mas ele se lembrou dos irmãos quando ele estava no inferno, sofrendo, em tormento, como diz a palavra de Deus. Ou seja, toda pessoa, eu não quero deixar você com medo não, mas escuta aí. Toda pessoa, minha gente, que parte sem Jesus e vai para o inferno, aquela pessoa está consciente e está sendo atormentada. O que mais a pessoa sente lá no inferno é o arrependimento por saber, irmão, que a família, se não procurar servir a Jesus, também vai para lá. Então você imagina, tem mães nesse exato momento no inferno que tem sofrido amargamente, que ela está com medo dos filhos ir para lá. Tem filhos que estão lá e estão com medo das suas mães também ir para lá. É por isso, meus irmãos, que quando se trata de família, é muito importante a gente orar para Deus libertar a nossa família dos vícios, guardar a nossa família, manter o nosso casamento de pé, não é verdade? Para que o Senhor venha abençoar o nosso lar, nossos caminhos. Mas é muito importante também, se você ama a sua família, você lutar pela salvação da sua família. Lute pela salvação do seu lar, meu querido. Jesus chamou o senhor, Jesus chamou a senhora para que você venha ser uma luz na vida dos seus familiares no sentido espiritual. Se você fica se gabando, depois que eu comecei a servir a Deus, Deus abençoou tanto minha família melhorou tanto de vida e tal. Mas eu lhe pergunto, sua família tem caminhado para onde? Para o céu ou para o inferno? E o que é que você tem feito a respeito? Porque assim, veja, tem muitos pais, tem muitas mães hoje em dia que têm sido negligentes diante do Senhor quando se trata dos seus familiares. Por exemplo, você que frequenta alguma igreja, aonde você mora, né? Você poderia, uma vez ou outra, chamar o pastor aí na sua casa, fazer uma oração. Por exemplo, quando você completa ano, ao invés de você fazer uma festa, por que não faz um culto de ação de graça na sua casa, mano? Chama a sua família para ouvir a palavra de Deus. De vez em quando convide eles para ir para a igreja junto com você, porque não é justo você ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, ser feliz por saber que o seu nome está escrito no livro da vida, se sentir alegre por saber que lá no céu não haverá doença, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, aonde nós estaremos com o Senhor para todo sempre, na rua de ouro, não é verdade, né? Mas a gente olhar, pessoal, para uma família nossa que está perdido e a gente não sentir nada acerca disso. É triste você ser assim, sabia? É muito triste. Aquela pessoa que não faz esforço nenhum pela família, eu sei, eu entendo, tá, minha gente, que cada um deve fazer a sua parte. A salvação da alma, ela não é coletiva. Eu não tenho o poder de salvar minha esposa, nem de salvar meus filhos. Eu não tenho esse poder, Deus não me deu esse poder, não é verdade? Mas eu posso fazer a minha parte, batalhar, lutar, orar por eles, convidar, levar para a casa do Senhor, ser um canal de bênção na vida deles, para que um dia a gente venha estar no céu, pessoal, que um dia nós venhamos estar na glória. Esse rico aqui, enquanto ele estava vivo, ele só se preocupou em juntar dinheiro. Ele só se preocupou, pessoal, na riqueza dele. Às vezes ele juntava os irmãos dele lá, mas era para quê? Para se alegrar, contar dinheiro, falar das conquistas, das colheitas, né? Os animais que estavam dando cria, os bens dele que estavam se multiplicando. E assim como muitos têm vivido hoje em dia também. Tem muitas pessoas que reúnem na sua família para quê? Para beber cachaça, para falar de bens. Eu comprei outra casa, eu tinha 4, agora tenho 5.
Eita, eu comprei uma fazenda não sei aonde, eu comprei 500 cabeças de gado, eu comprei isso, comprei aquilo outro e tal. Tem muitos familiares hoje em dia que fica, pessoal, fazendo competição para ver quem tem a casa mais bonita, para ver quem é mais rico, não é verdade? Para ver quem vive melhor, para ver quem sobe na vida mais depressa. Ou seja, tem muitas famílias hoje em dia que a maior luta deles é para quê? É as coisas materiais desse mundo. Só que você precisa lembrar, querido, que esse mundo passa. A gente também passa, ninguém vai viver para sempre, sabia disso? Se você ama realmente seus filhos, é bom ver os filhos bem, é bom ver os seus filhos formados, ou então na faculdade, estudando, cada um deles procurando ter um futuro digno, honesto, abençoado. Qual é o pai, qual é a mãe que não fica feliz, não é verdade? Tem muitas mães que chegam a abrir a boca para falar, meu filho é médico, ó, meu filho é engenheiro, meu filho é doutor, meu filho é militar, meu filho é um advogado, meu filho faz parte da saúde, minha filha é empresária, meu filho é comerciante. Olha que palavra bonita, não é verdade? Quem é que não fica feliz ouvindo isso aí? Mas e depois? Se seu filho, se sua filha morrer hoje, para onde será que ele vai? Para onde será que ela vai? Você já parou para pensar isso já? Porque você acredita na salvação da alma, você crê que o céu existe, o inferno existe, você sabe que o Senhor Jesus Cristo veio aqui se entregar por nós na cruz para salvar nossa alma do fogo eterno, não é verdade, meus irmãos? Mas o seu familiar acredita nisso aí também? Seus filhos, suas filhas, acreditam nisso também, assim como você? Você sabe que não. E eu lhe pergunto, o que é que você tem feito a respeito? Você tem feito alguma coisa a respeito? Você tem se preocupado? Ou você é aquela mãe, aquele pai que tem lavado as mãos? Você é aquele seu familiar que tanto faz, tanto fez? Então, assim, você está pecando diante do Senhor, sabia, meus irmãos? A gente precisa batalhar, a gente precisa buscar, a gente precisa orar, porque a nossa família é o nosso dever cuidar dela. Eu tenho um dever de cuidar da minha e você tem o dever de cuidar da sua. É nossa obrigação, é nosso dever diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas hoje em dia que dizem, eita, eu sou um servo de Deus, eu estou evangelizando, eu vou ganhar o mundo para Jesus. Comece com sua família primeiro, irmão. Queira ganhar o mundo não, primeiro é a sua família. Você lembra daquele endemoniado gadareno? A Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus Cristo expulsou a legião demônio que havia naquele homem. Aquele homem que vivia, pessoal, no cemitério, gritando de noite, de dia, se ferindo, se rasgando, as pessoas amarravam ele se soltava de novo. Era uma legião demônio que havia naquele homem. Diz a palavra de Deus que Jesus libertou ele, e aí ele tomou um banho, se arrumou, se ajeitou, ficou arrumado, aos pés do Senhor Jesus Cristo, ouvindo a palavra. Quando o Senhor Jesus foi embora, ele chegou onde Jesus e falou assim, mestre, me deixa aí contigo, mestre, ou seja, eu quero ser, mestre, que nem seu discípulo, eu quero ser um seguidor do Senhor, eu quero estar com o Senhor, para onde o Senhor for, eu quero ir também. Era a vontade daquele homem. Aí Jesus vai dizer, não, vai para a tua casa, para os teus, conta para eles o que Deus fez por você, ou seja, você está querendo evangelizar, está querendo ganhar o mundo, vá ganhar a sua família primeiro. Vá pregar para a sua família primeiro, conte seu testemunho para a sua família primeiro, mostre para a sua família que eu sou bom, diga para eles o que eu fiz na sua vida, ou seja, a pregação que você vai fazer vai ser o testemunho da sua vida, é o testemunho da sua libertação que você tem que contar para as pessoas. E diz a palavra de Deus que ele foi, tá, irmão? João capítulo 5, Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 5 fala isso. E a Bíblia diz que ele foi pregar a palavra de Deus, foi para Decápolis, Gadara, ele foi falando a palavra do Senhor, ele foi contando o testemunho dele, falando de um homem chamado Jesus que havia libertado ele e tal e tal. E esse homem, ele foi uma bênção. Então, assim, depois, irmão, da nossa mente ser iluminada pela palavra de Deus, a gente precisa olhar para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos. Às vezes você vê alguém indo para festa e fica julgando, eita, meu Deus, o povo tá acabado mesmo, é tudo na baderna, não sei o que e tal. Mas tem familiar seu que é ainda pior, sabia? Tem família nosso, pessoal, que é ainda pior do que essas pessoas. Então, a gente precisa pedir misericórdia, pedir compaixão ao nosso Senhor Jesus Cristo, orar por eles também, tá? Orar pela nossa família. Talvez você ora para ver os seus filhos bem na vida, mas essa oração apenas não serve. Ore para que eles conheçam o Senhor Jesus Cristo. Ore, Senhor Jesus, assim como um dia, meu Pai, o Senhor me fez te conhecer, faça meus filhos conhecer o Senhor também, porque enquanto eu estou aqui nesse mundo, eu cuido deles, ajeito eles, me preocupo com eles, se estão bem, se não estão, o que é que falta, o que não falta e tal.
Mas e quando eu não estiver aqui mais? Quem é que vai cuidar deles? Eu sei que é o Senhor que vai cuidar deles. Então, Pai, que o Senhor venha ter um encontro com eles também, meu Jesus. Que eles venham alcançar, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, que a Tua compaixão venha alcançar a vida deles também. Então, assim, meus irmãos, essa oração é preciso a gente fazer elas a todo instante, a todo momento, porque senão está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia você pode estar se lamentando, igual esse rico aqui, tá? Oh, meu Deus, deixa minha família vir para cá não, já que não tem como eu sair daqui, então deixa pelo menos minha família vir para cá não. E foi o que esse rico falou. O rico falou assim: pai, manda Lázaro ir lá, pai, na minha casa, falar para meus irmãos. E aí o Senhor vai dizer: não, lá eles têm Moisés e os profetas, ou seja, lá eles têm os pastores, têm os pregadores da palavra de Deus, se eles quiserem que ouça. Então, assim, a pessoa que parte, meus irmãos, dessa vida para outra não volta mais, nem intercede por quem está vivo mais. É um pensamento que as pessoas têm. Ah, minha mãe morreu, tá lá intercedendo por mim. Tá nada. Se ela morreu sem Jesus, tu nem imagina onde é que ela tá. Ah, meu pai, meu marido, minha esposa, meu filho morreu, tudo bem, onde tá intercedendo por mim. Tá não. Você não faça a sua parte não. Talvez o seu familiar tá chorando sem querer que você vá para lá, para o mesmo lugar de tormento, o mesmo lugar de sofrimento. Então, assim, a gente precisa, meus irmãos, se agarrar com Deus. Esse programa que você escuta é um programa feito com muito amor e carinho. Jesus, ele tem muita coisa maravilhosa para nós, mas a gente também precisa entender que o principal da palavra de Deus, irmão, é a salvação da nossa alma. Jesus, ele não veio aqui a esse mundo se entregar por nós na cruz para nos dar, irmãos, uma família perfeita. Não, ele veio aqui para salvar a nossa alma. E uma vez a gente entendendo isso, a nossa família também será salva. A senhora e o Senhor têm esse dever, tem esse compromisso. Ah, eu tenho um familiar meu que é perdido na cachaça. Jesus, ele pode arrancar esse Zé Pilintra de cima dele, de cima dela, sabia? Aquele seu familiar, pessoal, que entrega os vícios, entrega as drogas, aquele seu familiar que as trevas têm tomado de conta, é porque assim, veja, se você tem um familiar seu e você não luta para esse familiar caminhar com Jesus, talvez você tenha vergonha de chamar para ir para a igreja, você tem vergonha de fazer um culto de ação de graça na tua casa. Tu pensa que o demônio vai ter vergonha de usar os amigos para levar esse seu filho, essa sua filha atrás de bebedeira, atrás de roubo, atrás de droga, pegar no que há lei? É claro que não vai. O demônio não vai ter vergonha, pessoal, de querer colocar as garras imundas dele nas nossas famílias. Então, assim, a gente precisa entender isso. Nós precisamos se agarrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, pedir misericórdia a Ele, pedir compaixão toda hora, todo dia, todo instante, todo momento, porque a nossa família, ela é sagrada, meus irmãos. A nossa casa, o nosso lar é sagrado. A gente não pode permitir que a nossa família seja destruída pelo mal. A vontade do demônio é essa. E olha, se você não luta pela sua família, pelo seu marido, sua esposa diante de Deus, o demônio vai usar ele, vai usar ela para lhe atingir. Infelizmente é assim. Por exemplo, se você vai para a igreja e chama ele, chama ela, ou então leva foto, ora, tudo, Deus ali está quebrando todo o mal, está desfazendo. Mas se você lava a mão, tanto faz, tanto fez, é esse seu familiar mesmo que o demônio vai usar para se levantar contra você, sabia? Para te denigrir, falar besteira, falar bobagem, querer lhe desmerecer, querer colocar você para baixo. Então, assim, a gente precisa colocar a nossa família diante do Senhor toda hora, todo dia, todo instante, todo momento. Todos nós temos esse dever. Eu, pastor Marcos, eu tenho uma família que eu amo muito. Fora minha esposa, meus filhos, tem minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, meus tios, minhas tias. Muitos deles ainda não são cristãos. Eles ainda não conheceram o Senhor Jesus Cristo ainda. E eu tenho esse dever diante de Deus, irmão, de lutar para que isso aconteça o mais breve possível. Assim como você também tem quando se trata da sua família, do seu lar. Às vezes a gente diz assim: eita, meu Deus, eu estou tão feliz, Jesus tem me abençoado tanto, Jesus tem me dado tantas coisas. Amém, mas e a sua família, como é que está? Como é que estão os seus familiares quando se trata da salvação da alma? Não tem como, pessoal, a gente ter paz, a gente ter alegria, a nossa família estando perdida, irmão. A nossa família estando caminhando para as trevas, não tem como a pessoa ficar em paz de jeito. Como é que pode? Se você é um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, então você vai ficar incomodada com isso.
Isso não vai deixar você em paz, pelo contrário, isso vai deixar você em agonia, não é verdade? Você saber que o inimigo das nossas almas tem carregado seus familiares por fogo eterno. Então, vamos pedir misericórdia do Senhor Jesus Cristo, vamos se agarrar com Ele, vamos se apegar a Ele. Ele é Pai, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele tem o melhor para você e para a sua família, e o milagre da sua família vai acontecer através de você, tá certo? Faça isso. Lute, batalhe, invista na sua família e você vai ver que vai valer muito a pena, tá bom? Vamos orar, eu posso orar por você, você pode orar junto comigo aí. Você acredita que essa palavra é verdadeira mesmo, é desse jeito mesmo? Pois guarde elas no seu coração, tá? Você será muito feliz. Colocou a garrafinha d'água já sobre o seu rádio? Então tá bem, ore junto comigo aí então. É momento de falar com Deus. Ó meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, a palavra do Senhor foi lida, foi pregada e foi explicada, meu Senhor, nesse comecinho de tarde de quinta-feira, e o Senhor falou com todos nós, meu Pai, não foi com alguém não, foi com todos nós. Não teve uma pessoa, Senhor, nesse exato momento, que ouviu esse programa de rádio, Senhor, e não sentiu um peso, meu Pai, na sua consciência. Senhor Jesus, tem misericórdia da nossa vida, Senhor, que quando essa mulher, esse homem, estiver do outro lado desse rádio, ouvindo esse programa de rádio, que essa pessoa venha orar, Senhor, pela família também, meu Pai, pela casa, pelo lar, Senhor. Quando essa tua filha, esse teu filho disser assim, hoje eu vou para a igreja assistir o culto, meu Deus, que essa pessoa possa levar fotos, Senhor, dos seus familiares, ó Deus, levar o nome, que nós possamos orar, chorar, se humilhar na tua presença e pedir misericórdia, Senhor, pela nossa família, porque, meu Jesus, é o nosso dever, Senhor, é a nossa obrigação e é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo espera de nós. Pai, visita cada casa, visita cada lar, visita cada esposo, cada marido, cada esposa, cada filho, cada tio, cada primo, cada neto, genro, nora, sogro, Pai. Visita cada família, Senhor, nesse exato momento, meu Pai, aonde essa pessoa estiver ouvindo esse programa de rádio, Senhor Jesus. Manda um anjo agora, Senhor, dentro dessa casa. Arranca dessa casa, Senhor, todo espírito de briga, Senhor. Tira dessa casa, meu Pai, todo espírito de contenda, toda coisa ruim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda obra do mal que tem se levantado contra essa família, todo espírito das trevas que quer acabar com esse lar, toda obra do inferno que tem trazido desânimo, sofrimento, desgosto, choro, lágrima, pranto, para dentro dessa casa, para dentro dessa família. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, está repreendido, que caia por terra essa obra do inferno, esse espírito de enfermidade, esse espírito de vício, essa coisa ruim, que quer destruir essa casa, esse lar, que bate em retirada agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que os anjos de Deus possam guardar essa família, que os anjos do nosso Senhor Jesus Cristo possam guardar esse lar, que haja paz, harmonia, que nunca falta o pão de cada dia nessa casa, nem nessa família, Pai. Eu entrego cada um, Senhor, em tuas poderosas mãos, meu Deus. Consagra também, Senhor, a garrafinha d'água, o copo com água que algumas dessas pessoas colocaram sobre o seu rádio. Quem beber dessa água que receba o milagre, receba a cura, receba a vida. Que sejam todos tocados, sejam todos abençoados e que essa tarde de quinta-feira que está se iniciando, que seja maravilhosa, seja abençoada para cada um de nós. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Consagra também, meu Pai, o copo com água. Quem beber dessa água, ó Deus, que receba o milagre, receba a cura e receba a vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Beba dessa água aí todos vocês. Guarde essas palavras no seu coração, se de fato você acredita. E lembre-se, a nossa família, a igreja, é uma riqueza. A nossa família é uma bênção do Senhor Jesus Cristo. Não basta você ficar orando o Senhor pelos bens materiais dos seus familiares, para ver a sua família bem, para ver a sua família em paz, porque o melhor bem, meus irmãos, na nossa família, sabe o que é? É eles estarem salvos, é o nome deles estarem escrito no livro da vida. Pode ter certeza, aquilo que seus familiares precisam, você não pode fazer. Por mais que você tente, por mais que você queira, pode ter certeza que tem muitas coisas, muitos momentos que eles vão passar, que você não vai poder fazer nada, mas Jesus, ele pode. Então, vamos se apegar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero lembrar também que hoje,
quinta-feira, né? A igreja que eu sou pastor lá na cidade de Jataúba tem um culto da família hoje. E é uma bênção, muitas pessoas vão, levam a foto dos seus familiares. É tão maravilhoso esse culto. E lá na igreja de Brejo, amanhã, sexta-feira, a gente realiza o culto da libertação total. Na oportunidade a gente também ora por todas as famílias, a gente estende as mãos em direção às nossas casas, ou seja, é um culto maravilhoso, é um culto incrível, tá? E se você por acaso quiser que o pastor Marcos vá na sua casa fazer uma oração por você, fazer um culto de ação de graça, né? Você daqui de Fazenda Nova, Fazenda Velha, ou então de algum sítio aqui próximo, eu vou aí fazer um culto na sua casa, tá, pessoal? Não paga nada, é de graça, é gratuito. Eu tenho um carro, tenho moto, tenho como chegar aí na sua casa. Será um prazer orar por você. Você quer pegar aí meu telefone? Caso você queira entrar em contato, pega aí, caso você queira mandar o nome de um familiar seu para mim ficar orando, eu vou orar também, tá bom? Anota aí o telefone do pastor Marcos, 8250 2473. 8250 2473. 8250 2473. Aí você coloca o 9 antes, né? E coloca também, meus irmãos, o DDD, que é 81, tá bom? 81982502473. Você pode mandar um zap, mandar uma mensagem. Eu vou estar aqui para orar por você e sua família, tá certo? Eu fico por aqui, uma ótima tarde a todos, um abraço, um beijão para cada um. Fique em paz que eu vou em paz. Amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser e nós estiver vivo, estaremos aqui de novo, firme e forte, com a palavra poderosa que vai mudar nossas vidas. Fique em paz e até lá, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra
te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem.